No caos que seguiu o colapso da União Soviética, um ousado visionário surgiu, transformando desordem em oportunidade. Ele construiu um império global de armas, tecendo uma rede que, de acordo com diversas acusações, alimentou alguns dos conflitos mais violentos do planeta, com um fluxo constante de armamentos ilegais. Viktor Bout, apelidado de Mercador da Morte, emergiu como um protagonista nesse cenário complexo. Sua trajetória é marcada por mistério, espionagem e uma complexa rede de comércio que envolveu governos, grupos paramilitares e corporações. Depois da Guerra Fria, Viktor se destacou como o mais infame traficante de armas do mundo, com operações que atravessaram continentes, abastecendo guerras civis, insurgências e conflitos em escala global. Mas o que permitiu que Viktor Bout mantivesse suas atividades por tanto tempo? E o que impulsionou sua ascensão como o mais notório traficante de armas do século XXI? Isso é o que exploraremos a seguir. Viktor Anatolievich Bout nasceu em 13 de janeiro de 1967 em Dushanbe, um posto avançado montanhoso do Império Soviético na fronteira com o Afeganistão, capital do Tajiquistão, então parte da União Soviética. Filho de um engenheiro mecânico e de uma bibliotecária, Bout cresceu em meio à complexidade do vasto Império Soviético. Desde jovem, demonstrou um interesse no militarismo e uma aptidão aguçada para o estudo de línguas estrangeiras. Segundo relatos, fala mais de 7 idiomas fluentemente, incluindo russo, inglês, francês, português, árabe, persa e esperanto. Um linguista talentoso que mais tarde usou seu domínio linguístico para construir seu império internacional de armas. Após completar a escola secundária, Bout ingressou no conceituado Instituto Militar de Línguas Estrangeiras de Moscou, onde aprimorou suas habilidades linguísticas. Em entrevistas, Bout confirmou que frequentou o Instituto Militar de Línguas Estrangeiras, descrito por fontes como um centro de treinamento para espiões da inteligência militar russa, ativo até os dias de hoje. Querendo ver o mundo, ele se junta à Força Aérea Soviética no final dos anos 80, no qual adquire as habilidades de piloto militar, onde Bout disse ter alcançado o posto de tenente-coronel, servindo como tradutor militar, inclusive em Angola, um país que mais tarde se tornaria o epicentro central para seus negócios. No auge da Guerra Fria, em 9 de novembro de 1989, enquanto ainda almejava uma honrosa carreira militar, a queda do Muro de Berlim é o começo do fim para o Império Soviético e a subsequente reunificação da Alemanha. Amplamente considerado um marco histórico e simbólico do fim da Guerra Fria e da divisão da Europa entre leste e oeste. Este evento marcou o colapso das barreiras políticas, ideológicas e físicas que separavam a Alemanha Oriental, comunista, da Alemanha Ocidental, capitalista, e, por extensão, simbolizou o colapso do controle soviético sobre os países da Europa Oriental. Com o fim da Guerra Fria e a falência do antigo Estado soviético assolando a região, os soldados do ex-Exército Vermelho se encontravam sem propósitos e objetivos de vida. Viktor Bout estava entre eles. Não havia empregos suficientes para esses soldados e aviadores soviéticos. Simplesmente todos foram informados que seriam rebaixados e que deveriam se defender por conta própria a partir daquele momento. Literalmente, eles foram jogados na sarjeta. E segundo relatos históricos, alguns deles estavam, inclusive, comendo ratos e vivendo sob lençóis de plástico nas ruas de Moscou naquele inverno. Com a falência da União Soviética, Bout teve uma grande sacada. Ele notou que todas essas bases militares soviéticas estavam basicamente sendo guardadas por soldados que não recebiam há meses. Percebendo essa grande oportunidade comercial e a falta de perspectiva dos soldados que guardavam todo o armamento aposentado, ele começou a comprar armamentos abandonados
diretamente desses soldados, fretar aeronaves e levá-las para vender a ambos os lados de vários conflitos da época, especialmente na África, como no Congo, Angola, Serra Leoa e Libéria. Conflitos que na época eram travados com facões e rifles de caça-animal, mas com a infusão dos armamentos de Victor Bout, passaram a ter em seu arsenal rifles de assalto, RPGs, mísseis antiaéreos, tanques de guerra, caminhões e até helicópteros de ataque, o que transformou esses pequenos conflitos em guerras onde aldeias inteiras poderiam ser exterminadas em apenas um dia. Os anos que se seguiram ao colapso da União Soviética foram um período de grande incerteza e desordem. Milhões de toneladas de armamentos soviéticos ficaram sem supervisão, espalhados por vastos arsenais nos antigos estados soviéticos. Foi nesse contexto de desorganização e falta de controle que Victor expandiu seus negócios e intensificou sua carreira de traficante de armas. Em 1992, aos 25 anos, ele investe $125 mil em 3 aviões de carga e inicia seu próprio negócio de frete aéreo internacional. Os robustos Antonovs e Ilyushin estavam à venda junto com suas tripulações e eram perfeitos para entregar mercadorias em pistas de pouso acidentadas em todo o mundo. Utilizadas anteriormente pela Força Aérea Soviética, Victor montou uma operação sofisticada de transporte aéreo com o auxílio das aeronaves. Aproveitando suas conexões militares e seu conhecimento das complexidades logísticas, ele começou a adquirir aeronaves, como um modelo Antonov AN-8, um avião de transporte de passageiros que foi projetado para atender às necessidades da Força Aérea Soviética, oferecendo uma capacidade de transporte robusta para tropas, equipamentos e carga. E o modelo Ilyushin Kral-L-76, que foi o primeiro avião de tal grandeza a ser operado pela União Soviética em um grande número de países, se tornando uma aeronave referência para voos de longo alcance durante décadas. A partir desse momento, ele construiu seu negócio usando aviões militares deixados nos aeródromos do Império Soviético em colapso no início dos anos 90. No decorrer desse processo, Victor fundou várias empresas de aviação que serviriam como fachada para suas operações de tráfico de armas. A primeira delas foi registrada pelo nome de AirSAS, e em sua frota havia disponível 4 aeronaves AN-8 baseadas em Angola. Oficialmente, ele transportava mercadorias como flores, frutas e eletrodomésticos. Mas nas sombras, a carga que realmente movimentava seus negócios era composta por fuzis AK-47, lançadores de mísseis granadas, mísseis terra-ar teleguiados com GPS, armas ligeiras, telefones via satélite e milhares de munições e equipamentos bélicos destinados a zonas de conflito em todo o mundo. O ex-piloto da Força Aérea Soviética foi capaz de adquirir aviões excedentes e obsoletos que ele usou para entregar armas e munições, incluindo máquinas militares em grande escala e extensos estoques de armas, para qualquer local do mundo onde houvesse a demanda de um conflito armado. Foi nesse contexto que Victor emergiu como uma figura-chave no comércio global de armas. Ele aproveitou suas conexões militares, fluência em várias línguas e conhecimento das rotas aéreas para construir um império de transporte aéreo que operava em regiões de conflito e áreas sem acesso a serviços de transporte regulares, lucrando com um súbito excesso de armamento descartado da era soviética para alimentar uma série de guerras civis. Bout gerenciava uma rede de empresas de transporte aéreo espalhadas por diversas regiões do mundo, o que facilitava suas operações ilegais de comércio de armas. Na África, suas empresas estavam presentes na Guiné Equatorial, Uganda, República Centro-Africana, Ruanda, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Gâmbia. No Oriente Médio e na Ásia, ele operava nos Emirados Árabes Unidos, Dubai, Paquistão e Cazaquistão. Na Europa, suas atividades eram registradas na Bélgica, Gibraltar, Bulgária, Chipre e Moldávia.
Além disso, ele também possuía conexões nos Estados Unidos. Seus principais sócios no negócio incluíam seu irmão Sergei Anatolievich Bolt, que foi apontado como cúmplice nas operações de Viktor, ajudando a coordenar e facilitar o transporte de armamentos para zonas de conflito através das redes estabelecidas por seu irmão, e Richard Shishakli, que era gestor comercial de livre comércio do Aeroporto Internacional de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, em 1995. Região que foi crucial para suas atividades logísticas e que ganhou a reputação de ser um ponto estratégico para atividades ilegais, devido a uma combinação de fatores que facilitam práticas ilícitas, como tráfico de armas, contrabando e outros negócios clandestinos. Isso se deve principalmente à baixa fiscalização e regulações frouxas historicamente associadas ao aeroporto. Então, como Bolt conseguiu transportar armas por tanto tempo sem ser pego? Viktor tentou fazer tudo de forma relativamente limpa e silenciosa, sem deixar rastros ou atrair atenção desnecessária. No papel, ele tinha várias companhias aéreas em diferentes países, e as aeronaves, segundo os documentos, eram constantemente transferidas de uma empresa para outra. A audácia de suas operações eram tamanhas que ele mudava constantemente os nomes de suas empresas, aeronaves e falsificava inúmeros documentos. Os seus negócios estavam tão bem escondidos por empresas de fachada que até o governo dos Estados Unidos, mais tarde, contratou involuntariamente duas das suas empresas para fornecer bens às tropas americanas no Iraque devido à sua vasta rede logística e influência que as suas empresas tinham na região. O exército francês também utilizou seus serviços em missões de paz nos anos 2000. Após sua condenação, o governo francês pediu desculpas publicamente por ter colaborado com Bolt, mesmo sem ter o conhecimento das atividades ilícitas do empresário. Além do mais, os seus aviões também já transportaram forças de manutenção da paz da Bélgica e suprimentos militares legítimos. Até mesmo a ONU não hesitou em utilizar os serviços da sua empresa para prestar ajuda humanitária. Ao transportar armas, Viktor falsificava todos os certificados necessários. Segundo os documentos, descobriu-se que ele falsificava certificados de transporte de armas, alegando que o destino era para cidadãos ou governos legítimos. No entanto, em casos como transportar armas para o exército rebelde em Angola, que estava sujeito a sanções sobre o fornecimento de armas, ele desviava a carga. As armas eram oficialmente enviadas ao Togo, mas durante o trajeto, Viktor fazia uma parada clandestina em Angola para descarregar o armamento, antes de seguir para o destino final. Mas como é então que seus aviões voavam por todo o território africano, sem serem detectados pelos sistemas de radar? Simplificando, poucos países da África naquela época tinham radares que pudessem detectar movimentos de objetos transportados pelo ar. Dessa forma, Viktor voava calmamente por toda a África, sem que ninguém o notasse. E se conseguisse ser pego, simplesmente os convidaria a participar dos lucros. O sócio de Bolt, Richard Shishakli, admitiu certa vez que contornar as sanções internacionais é mais fácil do que comprar um hambúrguer no McDonald's. Segundo as investigações, muitos de seus clientes não tinham dinheiro para pagar pelas mercadorias. Diante disso, Viktor aceitava como pagamento diamantes ou substâncias proibidas, que revendia na Europa e na América Latina. Por quase 2 décadas, Bolt se tornou o traficante de armas mais notório do mundo, vendendo armas para estados desonestos, grupos rebeldes e senhores da guerra assassinos na África, Ásia e América do Sul. A sua frota aérea estava em constante expansão e os funcionários de sua empresa se tornavam cada vez mais e mais numerosos. A princípio, tudo estava indo bem, o dinheiro corria como um rio e todos estavam felizes. Mas em breve, aconteceria algo que faria com que as atividades de Viktor começassem a chamar a atenção das agências de inteligência internacionais. Em 3 de agosto de 1995, estava em curso uma guerra civil no Afeganistão. Os talibãs, incluindo muitos jihadistas que lutaram contra a União Soviética em 1989, avançam em direção a Cabul. O presidente Burhanuddin Rabbani está procurando armas para comprar, e a Aerostan, uma das empresas de transportes de Viktor, com sede na cidade árabe de Sharjah,
se voluntaria para resolver o problema. Um enorme Il-76, cheio de armas e munições albanesas, é enviado para o Afeganistão, tripulado por 7 pilotos russos. Os problemas começam próximo à cidade de Kandahar, quando um avião talibã pilotado por um rebelde de nome Gulam obriga o comandante da tripulação, Vladimir Sharpatov, a pousar o gigante Ilyushin Il-76 na estreita pista do Aeroporto Internacional de Kandahar, que era controlado pelo grupo terrorista na época. Após pousar o avião, os rebeldes então roubam a carga e os pilotos são feitos reféns. A tripulação, composta por 7 russos, foi mantida prisioneira por mais de um ano. Durante esse tempo, eles enfrentaram várias dificuldades e foram forçados a ensinar os combatentes do Talibã a pilotar o avião. Pouco mais de um ano depois, a tripulação elaborou um plano de fuga audacioso. Eles enganaram os guardas, aproveitaram um momento de distração, entraram no avião e decolaram, voando de volta para a liberdade. Essa história virou até um filme russo chamado Kandahar. O regresso milagroso dos pilotos foi comemorado em toda a Rússia. Naquela época pós-Guerra Fria, o país ansiava desesperadamente por novos heróis. Todos os jornais do mundo escreveram sobre a fantástica fuga de Kandahar, mas nenhum dos jornalistas conseguiu localizar um personagem importante daquela história: o dono do avião, o misterioso empresário de Sharjah. Alguns o chamam de Viktor Bout, outros de Viktor Bulakhain ou Vadim Aminov. Não há fotografias dele, apenas rumores sobre conexões com a KGB e um império de transportes. Devido a este incidente de grande repercussão, muitas agências de inteligência em todo o mundo ficaram interessadas em Viktor, e logo fatos surpreendentes sobre ele começaram a surgir. Depois de um tempo, as autoridades descobrem que transportar flores e trabalhar com a ONU, juntamente com todo o resto, eram apenas distrações. No início dos anos 2000, Viktor Bout controlava uma frota com cerca de 60 aeronaves militares soviéticas antigas, operando a partir de vários países através de empresas de fachada. Essas aeronaves permitiam que ele distribuísse armas em várias partes do mundo. Segundo a DEA, Agência Antidrogas dos Estados Unidos, sua operação logística chegou a empregar mais de 300 funcionários, e em um período de 7 anos, Viktor lavou facilmente mais de 300 milhões de dólares. Segundo a DEA, Viktor foi acusado de fornecer armas para conflitos violentos em regiões como África, Oriente Médio e América Latina. Na África, ele foi um dos principais fornecedores de armas durante as guerras civis em Serra Leoa, 1991 a 2002, onde o governo enfrentou a brutal Frente Revolucionária Unida, conhecida por usar crianças soldados e praticar mutilações em massa em uma disputa por diamantes. Ele também forneceu armas durante as guerras civis da Libéria, entre 1989 e 2003, para várias facções armadas, como a Frente Patriótica Nacional da Libéria, liderada por Charles Taylor. Taylor foi condenado por crime de guerra e crime contra a humanidade devido ao seu envolvimento em atos de extrema violência. Venceu as eleições presidenciais da Libéria em 1997, onde sua campanha foi marcada pelo slogan "Ele matou meu pai, matou minha mãe, mas vou votar nele", que refletia o poder que ele exercia no país. Seu governo lutava pelo controle do país, impulsionado por rivalidades étnicas, a exploração de ouro e diamantes, e foi caracterizado por corrupção, repressão e violência. Outro conflito em que Viktor esteve envolvido foi a Guerra Civil de Angola, 1972 a 2002, onde ele forneceu armamentos tanto para o Movimento Popular de Libertação de Angola, apoiado pela União Soviética e Cuba, quanto para a UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e África do Sul, em um conflito com raízes ideológicas e econômicas ligadas a petróleo e diamantes. Na América Latina, Viktor foi acusado de armar guerrilhas e cartéis de drogas,
incluindo as Farc e o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, ambos envolvidos no tráfico de drogas e extorsões. E no Oriente Médio, alegadamente, ele forneceu armas para grupos como a Al-Qaeda e o Talibã, com forte atuação no Afeganistão e Paquistão. Por mais discretas e impecáveis que parecessem, as operações de Victor não poderiam permanecer nas sombras para sempre, especialmente diante de tantos eventos inevitáveis. Um dos momentos que trouxe ainda mais atenção para ele ocorreu em 2000, quando o Reino Unido lançou a Operação Palliser para estabilizar o governo de Serra Leoa e proteger as tropas da ONU, que estavam sob ataque de grupos rebeldes. Durante uma das incursões do exército britânico, o West Side Boys, uma milícia armada composta por ex-membros do Conselho Revolucionário das Forças Armadas e da Frente Revolucionária Unida, ambos envolvidos na Guerra Civil de Serra Leoa, atacou as tropas britânicas, capturando 11 soldados. Esse grupo rebelde era um dos destinatários das armas fornecidas por Victor. O ministro de Estado britânico, Peter Hain, que atuava no consulado da África, soou o alarme e alertou sobre a gravidade da situação. Além dos ataques, a presença constante de armamento moderno entre os rebeldes levantou a questão: quem orquestrava nas sombras o tráfico das armas que incendiavam a África? No início dos anos 2000, Victor Bout estava há algum tempo no radar de muitos países, e incidentes como o sequestro do avião com os 7 tripulantes russos no final de 1995 em Kandahar e o ataque aos soldados britânicos que foram enviados a Serra Leoa para apoiar a missão de paz da ONU e estabilizar o país no início dos anos 2000 chamaram ainda mais atenção das autoridades. No verão daquele mesmo ano, confrontado com numerosos conflitos na África Ocidental e Central, o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos autorizou a vigilância eletrônica dos líderes governamentais e das milícias em zonas de guerra, como o Congo, a Libéria e a Serra Leoa. Os Estados Unidos compararam transcrições de conversas telefônicas escutadas com imagens de satélites americanos e com relatórios de campo de espiões britânicos infiltrados no terreno. Havia muitos documentos, mas não havia nenhuma ligação ou padrão entre eles, até que, finalmente, analistas astutos notaram que cada conflito tinha algo em comum: o nome Victor Bout. O nome apareceu em inúmeras variações e sempre em um dos 3 contextos: aeronaves, transporte de diamantes ou remessas de armas. Sua notoriedade era tal que sua vida ajudou a inspirar um filme de Hollywood chamado O Senhor da Guerra, de 2005, estrelado por Nicolas Cage como Yuri Orlov, um traficante de armas vagamente baseado em Victor. Bout utilizava uma estratégia sofisticada para evitar a captura, mudando constantemente de local, aproveitando sua rede internacional de aeronaves para evitar as autoridades. As investigações apontam que ele morou durante suas operações na Rússia, Emirados Árabes Unidos, Bélgica, África do Sul e Líbia, operando por meio de múltiplas empresas e registrando aeronaves sob diferentes bandeiras, tornando difícil para as autoridades construírem um caso contra ele. Entretanto, após vários anos de atividade ilegal, ele deixou de ser um mero ponto na tela do radar das autoridades da comunidade internacional. Após os atentados de 11 de setembro de 2001 e as suspeitas de que ele era o principal fornecedor de armas para a Al-Qaeda, grupo terrorista que assumiu a autoria dos atentados às Torres Gêmeas, entre outras acusações a seu desfavor, aumentou a pressão sobre ele. A partir desse momento, as autoridades começaram a intensificar a caçada, encerrando, aos poucos, sua rede de operações globais. As investigações começaram e as agências iniciaram seu trabalho. Depois de um certo tempo, as autoridades descobrem que transportar flores e trabalhar com a ONU, juntamente com todo o resto, eram apenas distrações. Na realidade, Bout ganhava dinheiro mesmo vendendo armas e equipamentos militares ao redor do mundo. Em 1999, o jornal The Guardian relatou que a frota aérea de Victor, ao invés de ter 30 aeronaves, possuía na verdade cerca de 50, e que ao invés de produtos legítimos, suas empresas transportavam na realidade armas de grosso calibre. Esse não foi o único, nem o mais polêmico,
caso em que seu nome foi mencionado. No ano seguinte, Victor apareceu em relatórios do Conselho de Segurança da ONU e do Departamento de Estado dos Estados Unidos como fornecedor de armas e munições, burlando sanções da ONU, especialmente em Angola, onde a guerra civil se intensificava. Após os ataques de 11 de setembro, Victor se tornou o segundo inimigo público mais procurado pelos Estados Unidos, ficando atrás somente de Osama Bin Laden. Em 2002, a Bélgica o colocou na lista vermelha da Interpol de procurados por suspeita de contrabando de diamantes e lavagem de dinheiro. E a ONU impôs sanções que restringiam suas operações. Nessa época, Victor estava na Rússia e sabia que, se saísse do país, poderia não voltar. Mesmo assim, em 2003, ele viajou a negócios secretamente para Atenas em um jato particular. A Interpol soube da informação e organizaram uma operação no Aeroporto Internacional de Atenas para prendê-lo. No entanto, durante o voo da Moldávia para Atenas, o avião mudou de rota misteriosamente e desapareceu por 1h30. Quando finalmente pousou em território grego, Victor não estava a bordo. Embora não se soubesse quem vazou a informação sobre a emboscada, estava claro que ele contava com a proteção de altos escalões do governo russo. Em 2006, o então presidente americano, George W. Bush, decretou o congelamento das contas de Victor e dos ativos de suas empresas, acusando-o de interferir no conflito armado no Congo, prejudicando a política americana na região. Essas sanções resultaram em uma perca de cerca de 17 milhões de dólares para Victor, que apesar disso continuava em liberdade. Porém, Balt estava ligado a diversas operações financeiras, o que indica que seus ativos poderiam ser ainda maiores e que esse valor é apenas uma pequena parte de sua vasta rede de recursos e operações internacionais que foram ocultadas por ele durante anos. A questão então surgiu: como capturar alguém com conexões nos altos escalões do governo russo e que raramente deixava seu país? Pensando nisso, em 2007, a Agência Antidrogas Americana, DEA, elaborou um plano ousado para atraí-lo para fora da Rússia, com uma proposta de venda de armas quase irresistível. A prisão de Victor Bout foi o resultado de uma operação internacional complexa e altamente secreta, liderada pela Agência de Controle de Drogas dos Estados Unidos, DEA. Nomeada Operação Relâmpago, a operação comandada pelos agentes Derek Maltz, chefe da Unidade de Investigações Especiais da DEA na época, e Louis Milioni, que desempenhou um papel de liderança na operação disfarçada, que resultou na captura de Victor, montaram uma armadilha elaborada na qual agentes da Agência Antidrogas Americana se passavam por membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo paramilitar classificado como terrorista pelos Estados Unidos. O objetivo era atrair Victor para fora da Rússia e levá-lo a um terceiro país que concordasse em extraditá-lo para os Estados Unidos. Para isso, a DEA planejou uma proposta irresistível: um acordo de 20 milhões de dólares, baseado na ganância de Victor, como isca. A agência então escalou Carlos, um ex-membro do Exército da Guatemala preso pela DEA por tráfico de cocaína, mas que agora trabalhava para a agência em mais de 150 casos secretos. Como a DEA sabia que não poderia se conectar diretamente com Victor, buscou um intermediário com um relacionamento confiável com ele. Encontraram um empresário sul-africano chamado Andrew Smulyan, que havia sido parceiro comercial de Bout em vendas de armas na África do Sul 10 anos antes. Ele se tornou a chave para capturar o empresário russo. Andrew conheceu Victor em 1997 na África do Sul. O russo estava então expandindo suas operações e Andrew o ajudou a se estabelecer no campo de aviação em Petersburg, no norte da África do Sul. Ele continuou a trabalhar para ele até 1998, quando se mudou da África do Sul para a República Centro-Africana. Um fato interessante sobre Andrew é que seu pai, Philip, participou dos desembarques aliados no dia D, na Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1997, Victor o convidou para ir com ele a Dubai
para uma feira internacional de armas, onde apresentou Andrew a vários fabricantes de armas, em particular Mikhail Kalashnikov, que foi o projetista idealizador de uma das armas mais conhecidas do planeta, o fuzil de assalto semiautomático AK-47, criado em 1947 por Kalashnikov e produzido em larga escala na União Soviética pela indústria estatal Eisenhower. Na época da operação, Andrew estava com dificuldades financeiras e, segundo a investigação, estava alternando entre dormir em albergues pela cidade ou dormir em seu carro. Ao ser abordado pelo agente disfarçado, ele foi facilmente convencido a participar do esquema, vendo uma oportunidade de reatar negócios com Victor. Naquela ocasião, ele trabalhava em uma fábrica de agulhas hipodérmicas na Tanzânia, e Carlos se apresentou a Simulam como um agente das Farc, oferecendo-lhe uma comissão generosa no valor de $500 mil sobre o acordo multimilionário com Victor. Entusiasmado com uma oportunidade que ele via como seu plano de aposentadoria, Andrew, sem hesitar, aceitou e viajou para Moscou para encontrar Victor, apresentando a ele a proposta do agente disfarçado. Victor gostou do acordo por vários motivos. Em primeiro lugar, foi uma encomenda enorme, prometendo lucros de milhões de dólares. Em segundo lugar, ele sabia que os guerrilheiros das Farc tinham muito dinheiro, uma vez que estavam envolvidos há muito tempo no tráfico internacional de drogas. E por último, o negócio seria supervisionado pelo seu parceiro de longa data, e ele confiava nele. Victor, atraído pela oportunidade, engoliu a isca. Contatou imediatamente seus fornecedores de armas, utilizando códigos para referir-se aos mísseis que os agentes pretendiam comprar. Na ocasião, Andrew escuta ele perguntar se o contato poderia ajudar a conseguir alguns iglus, palavra em russo para igla, que significa agulha. Victor diz: precisamos de uma centena de dispositivos de costura. Como ficou claro nos documentos do tribunal que condenaram Victor Bout, Igla era o codinome para o modelo 9K-38 Igla, que é um sistema de míssil terra-ar portátil desenvolvido pela União Soviética. Projetado para ser utilizado por um único soldado, o Igla é usado para derrubar aeronaves de baixa altitude, como aviões e helicópteros, especialmente em condições de combate tático. Lançado a partir do ombro, o Igla é equipado com um míssil guiado por infravermelho que segue a assinatura de calor das aeronaves. Ele se tornou popular devido à sua facilidade de operação e mobilidade, sendo amplamente usado por diversos países em conflitos ao redor do mundo. Depois de algum tempo, Victor e os colombianos deveriam se encontrar. Então os investigadores sugeriram a Romênia, mas Victor se recusou a voar para lá, considerando um lugar não seguro para ele. Então foi-lhe oferecida a Tailândia e o russo concordou com esta opção. Convencido de que estava prestes a fechar um dos maiores negócios de sua carreira, Victor viajou para Bangkok, acompanhado de um guarda-costas, em março de 2008, pensando que se reuniria com autoridades das Farc para discutir o transporte do que os promotores disseram ser um arsenal de armas nível militar. Desde sua chegada, foi monitorado constantemente pela DIA e pela polícia tailandesa. Ao chegar ao hotel designado, o Sofitel Hotel, localizado no centro de Bangkok, foi recebido por Andrew e Carlos, que continuava se passando por membro das Farc. Em uma sala de conferências equipada com câmeras escondidas, as negociações começaram. Durante a conversa, era crucial que Victor admitisse estar disposto a fornecer armas às Farc, sabendo que seriam usadas para matar pilotos do exército americano que sobrevoavam a selva colombiana. Essa admissão era essencial para assegurar sua condenação. Durante a negociação, Carlos joga sua isca e diz a Victor que as armas poderiam ser usadas para matar pilotos americanos. Bout prontamente responde: temos o mesmo inimigo. Quando Victor então concorda em fornecer metralhadoras, granadas, 5 toneladas de explosivos C e 100 mísseis terra-ar para derrubar helicópteros americanos que seriam lançados por ele de paraquedas em pontos combinados na selva colombiana. Carlos sinaliza para a equipe agir. A polícia tailandesa então invade a sala e prende Victor e Andrew após uma breve e tensa intervenção.
Victor foi preso pelas autoridades tailandesas, em colaboração com a DEA, marcando o fim de uma longa perseguição. Em meio ao processo de sua prisão, já ciente de seu destino, declarou a um dos agentes da DEA: "Acho que o jogo acabou." Sua detenção teve grande repercussão internacional, desencadeando uma batalha legal entre os Estados Unidos e a Rússia, que tentaram impedir sua extradição. A Rússia argumentou que Bout era um empresário legítimo e que sua prisão era uma armadilha política, negando qualquer envolvimento dele em atividades ilegais. Embora Victor tenha negado repetidamente as acusações, afirmando que ele era apenas um empresário legítimo, as evidências apresentadas em investigações e tribunais contam uma história muito diferente. Ele esperava que seus contatos influentes na Rússia o ajudassem mais uma vez e chegou a apelar diretamente ao presidente, mas libertá-lo não seria fácil. Os americanos não queriam que Victor permanecesse em uma prisão tailandesa e pressionaram fortemente pela sua extradição para os Estados Unidos. As autoridades russas temiam que, caso isso ocorresse, Victor pudesse revelar informações comprometedoras sobre seus compatriotas. Sua esposa alegou que ele estava na Tailândia para assinar um contrato de construção de uma fábrica de seringas para países africanos, enquanto seu guarda-costas afirmou que estavam apenas em viagem de lazer, visitando instalações médicas. No entanto, as autoridades tailandesas hesitavam em extraditá-lo e mantinham negociações com o governo russo. O preço de sua troca poderia ter sido concedido pelo ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra, que foi acusado de corrupção em sua terra natal e, de acordo com algumas fontes, costumava visitar com frequência Moscou. No entanto, a Rússia negociou de forma lenta e passiva e não tomou medidas decisivas para trazer Victor de volta. Apesar dos esforços da Rússia, após 2 anos e meio, ele foi extraditado para os Estados Unidos, que pressionaram a Tailândia o tempo todo. A extradição ocorreu em novembro de 2010. O ex-oficial da Força Aérea Soviética, que naquela época estava com 43 anos, foi às lágrimas quando a decisão de extraditá-lo para os Estados Unidos foi lida por um tribunal em Bangkok. Algemado e com correntes nas pernas, ele abraçou e beijou sua esposa e filha. "Esta é a decisão mais injusta possível", disse sua esposa a repórteres, falando em russo por meio de um tradutor. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, reagiu furiosamente, acusando os Estados Unidos de pressão política. Victor certamente estava a par de segredos sérios e sabia muitas coisas que poderiam ter destruído muitas pessoas influentes. Sabendo disso, as autoridades tailandesas temiam um atentado contra a vida de sua perigosa testemunha, em potencial pelos serviços especiais russos. Então, o empresário foi conduzido para o avião em um colete à prova de balas e capacete balístico, cercado por inúmeros guardas tailandeses. Enquanto cidadãos que estavam na rua e testemunhavam a operação com seus próprios olhos, gritavam e pediam um autógrafo a Victor. Segundo Bout, durante o voo para os Estados Unidos, ele foi acompanhado por 6 agentes da DEA que tentaram convencê-lo a cooperar. Ofereceram-lhe green cards e uma vida confortável para ele e sua família ao final de sua pena, em troca de testemunhar contra as lideranças russas, mas Victor recusou. Ele afirmou que de 1993 a 2001 operava um negócio legítimo de transporte aéreo e não tinha envolvimento com as autoridades russas. Mesmo ressentido com a falta de esforço russo para extraditá-lo, manteve sua lealdade. Ofendido com a escolha de Victor, os Estados Unidos apreciaram tanto seu patriotismo que, antes do julgamento, ele passou cerca de 15 meses em completo isolamento em uma cela solitária, sem janelas, com iluminação artificial 24 horas por dia e sem suprimento de ar fresco. A cama, a mesa, a cadeira eram todas feitas de concreto, em um espaço tão reduzido que apenas caminhar era permitido. Em outubro de 2011, o tribunal iniciou um processo contra Victor. Ele foi acusado de 4 acusações imediatamente: conspiração para matar americanos, conspiração para matar funcionários do governo americano, bem como o acordo para fornecer armas a terroristas e vender sistemas de mísseis antiaéreos. Seu julgamento, que ocorreu em Nova York, atraiu grande atenção da mídia
e levantou questões sobre a legalidade das operações de captura conduzidas fora do território americano. Durante o julgamento, a acusação apresentou evidências de que Victor havia oferecido vender armas para os agentes disfarçados da DEA, acreditando que eles eram membros das Farc. Estas armas, segundo a acusação, seriam usadas para abater aviões americanos e matar soldados e civis. Enquanto isso, na Rússia, ocorreram protestos em seu apoio, com o Sindicato de Cidadãos Russos se manifestando em frente ao consulado dos Estados Unidos, exigindo um julgamento justo. Alguns desses protestos contaram inclusive com o apoio de sua esposa, Alla Butt. No entanto, em novembro de 2011, o júri declarou Victor culpado em todas as acusações e o Ministério Público pediu prisão perpétua. Em abril de 2012, foi condenado pela juíza Shira Scheindlin e recebeu a sentença de 25 anos de prisão, a pena mínima exigida pela lei americana. Victor negou as acusações e disse perante o tribunal a seguinte frase: "Não são as armas que matam as pessoas, são as pessoas que as usam que matam", alegando ter sido enganado pelos agentes da DEA e negando a intenção de vender armas a terroristas. Seus defensores afirmaram que os americanos não condenaram a pessoa real, mas sim a versão de Victor criada no filme Senhor da Guerra, culpando mais o ator Nicolas Cage, que interpretou seu papel, do que o próprio Victor. A condenação de Victor Bout teve repercussões internacionais significativas. A Rússia, que desde o início manteve que ele era inocente, condenou o veredito e classificou o julgamento como politicamente motivado. As autoridades russas afirmaram que Victor era apenas um empresário que operava dentro dos limites da lei e que a acusação americana era uma tentativa de eliminar um concorrente no mercado global de transporte aéreo. Sua condenação também levantou questões sobre a legalidade das operações de captura conduzidas pela DEA. Críticos argumentaram que a Operação Relâmpago era um exemplo de entrapment, onde agentes da lei induzem uma pessoa a cometer um crime que ela não teria cometido de outra forma. A defesa de Victor tentou argumentar que ele havia sido pressionado e manipulado pelos agentes da DEA, mas esses argumentos foram rejeitados pelo tribunal. Além disso, a prisão e condenação de Victor expuseram as complexas relações internacionais envolvidas no comércio de armas. Embora os Estados Unidos tenham conseguido neutralizar uma figura-chave do tráfico de armas, a operação também revelou a fragilidade das relações diplomáticas entre os americanos e os russos, que ficaram ainda mais tensas com o caso Bout. Enquanto Victor cumpria sua sentença na penitenciária federal de Marion, localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos, sua captura e condenação foram vistas pelo governo russo como um golpe contra seus interesses. Moscou sempre alegou que Victor era um empresário inocente injustamente perseguido e tentou repetidamente negociar sua libertação, vendo-o como uma figura de importância nacional. Durante anos, as negociações para a troca de prisioneiros que incluíssem Victor foram especuladas, mas nunca concretizadas. As autoridades russas não podiam ignorar a popularidade de Victor e, sempre que possível, tentavam trazê-lo de volta ao país. Ele reforçou sua lealdade ao não fornecer informações comprometedoras sobre seus compatriotas aos americanos. No entanto, as negociações seguiram o mesmo ritmo das tratativas com a Tailândia: passivas, lentas e sem ações decisivas. Além disso, os Estados Unidos não estavam dispostos a liberá-lo sem uma troca equivalente. Em 2019, foi proposto trocá-lo por 15 americanos cumprindo sentenças em prisões russas, mas os Estados Unidos recusaram o acordo. Um ano depois, foi relatado que Victor poderia ser libertado em troca de Paul Whelan, que foi condenado na Rússia por espionagem, mas o negócio também fracassou. Porém, em 2022, a situação mudou drasticamente quando Brittney Griner, uma estrela americana da WNBA, a liga mais famosa de basquete feminino do mundo, que na época jogava pelo time da Rússia, o MMC Ekaterinburg, um dos principais times de basquete feminino do país,
foi presa em fevereiro daquele ano, no aeroporto de Moscou, por posse de cartuchos de vape contendo o óleo de cannabis, uma substância proibida no país. Griner estava no time durante o período de entre-safra da WNBA, como é comum entre atletas americanas que jogam no exterior durante a off-season. Britney se justificou dizendo que comprou o óleo legalmente e que estava com pressa para arrumar suas coisas e simplesmente não despachou sua bagagem a tempo. E também que foi prescrito como parte de um tratamento para dor crônica e outras condições. Mas ninguém deu ouvidos a ela. Cerca de 1/3 desses casos na Rússia terminavam em sentenças suspensas, e as sentenças mais severas não excediam 5 anos. Mas era óbvio que o governo russo tinha seus próprios planos para Britney. A prisão de uma atleta de alto perfil rapidamente se tornou um ponto de tensão diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia, especialmente em um contexto já agravado pela guerra na Ucrânia e sanções internacionais contra o Kremlin. Especialistas em geopolítica dizem que a prisão da atleta foi politicamente motivada e que a Rússia prendeu Britney para servir como um peão de trocas em um tabuleiro de xadrez. Formalmente, ela se tornou refém. Em seu julgamento, ela foi condenada com todo o rigor da lei, condenada a 9 anos de prisão, e se tornou um alvo ideal para a troca por Viktor, que agora seria necessário para as autoridades russas mais do que nunca. Mas por que agora? A guerra na Ucrânia mostrou que a Rússia estava longe de se sair bem em termos de armas, e Viktor era exatamente a pessoa que poderia cuidar disso. Em troca de Bout, a América queria Britney Griner e Paul Whelan, cujo retorno aos Estados Unidos há muitos anos era aguardado, mas a Rússia escolheu uma posição difícil e insistiu que só trocaria por Britney. A mídia afirmou que sob o governo de Trump ou Obama, essa troca certamente não teria ocorrido, mas Biden, que estava sob enorme pressão de estrelas do esporte e várias minorias, escolheu uma posição diferente e concordou. Por outro lado, a família e os apoiadores de Paul Whelan ficaram arrasados. Foi um tapa na cara de todos aqueles que sofreram com os crimes de Viktor e o trabalho que foi gasto em sua captura. O governo russo argumentou que era essa troca, ou nenhuma troca. Por outro lado, a América queria mostrar que não abandonaria seus próprios cidadãos. Em dezembro de 2022, após meses de intensas negociações e apelos públicos pela libertação de Britney, inclusive por parte do então presidente Joe Biden, os governos dos Estados Unidos e da Rússia finalmente chegaram a um acordo surpreendente. Viktor Bout seria trocado pela jogadora de basquete americana. O acordo pegou o mundo de surpresa, não apenas pela troca em si, mas pelo que ela simbolizava em um momento de relações altamente tensas entre as duas nações. No dia 8 de dezembro de 2022, a troca ocorreu em um aeroporto em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em um cenário digno de um filme de espionagem. Viktor, agora com uma aparência mais envelhecida, foi entregue aos oficiais russos enquanto Britney, agora com o cabelo curto e visivelmente aliviada, foi recebida por representantes americanos. Para muitos, a troca de um infame traficante de armas por uma atleta americana destacou o uso de prisioneiros como peões nas complexas relações diplomáticas entre países rivais. Para a Rússia, a libertação de Viktor Bout foi celebrada como uma vitória. A propaganda russa construiu a imagem de Viktor como um homem inocentemente condenado. Viktor foi transportado de volta para a Rússia em um avião de luxo e foi saudado quase como um herói nacional em sua chegada. Para os Estados Unidos, embora Britney tivesse finalmente voltado para casa, muitos questionaram a decisão de liberar um homem que durante décadas alimentou alguns dos conflitos mais brutais do mundo. Em 8 de dezembro de 2022, o The Wall Street Journal publicou uma matéria criticando a troca entre Britney Griner e Viktor Bout, tecendo duras críticas ao fato e se referindo a ele como um absurdo. Segundo o jornal, como pode o governo aceitar trocar o mercador da morte, um dos contrabandistas de armas mais perigosos do mundo, em troca de uma jogadora de basquete que nas horas vagas só gostava de fumar maconha? E quanto a outros tantos prisioneiros americanos cumprindo pena na Rússia, como iriam ficar? Viktor Bout continua sendo uma figura controversa e polarizadora,
Para alguns, ele é um símbolo do mercado negro de armas que prosperou nas lacunas da lei internacional. Para outros, especialmente na Rússia, ele é visto como um empresário perseguido injustamente pelo Ocidente. Sua história é um lembrete sombrio de como o comércio de armas pode alimentar guerras, desestabilizar nações e perpetuar ciclos de violência. Logo quando chegou na Rússia, Bout começou a dar entrevistas e disse que apoiava o que seu país estava fazendo na Ucrânia e que ele próprio se voluntariaria para o conflito se tivesse a oportunidade e as habilidades necessárias. Sua resposta é compreensível, no entanto, como ser uma figura política é muito mais lucrativo e seguro. Logo após sua libertação, em 2022, o Partido Liberal Democrático da Rússia, um dos partidos políticos mais populares no país, nomeou Bout como candidato a deputado da Assembleia Legislativa de uma das regiões. O homem que fornecia armas para as pessoas mais sanguinárias da Terra entrou na política, foi promovido e agora, em vez de estar em uma prisão federal americana, ficará sentado em uma cadeira confortável na Duma do Estado, uma importante instituição legislativa na Rússia, embora o povo nem sequer o tenha eleito. Como muitos russos disseram que metade de nossos políticos tenham origens semelhantes ou até piores, muitos acreditam que suas conexões, mesmo que já tenham se passado muitos anos, ajudarão a Rússia a obter as armas necessárias que ele mesmo tirou do país. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de dar um like no vídeo e seguir o nosso canal. Isso fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e até a próxima.